Olá, boa tarde. Hoje vamos fazer uma mala de praia no seguimento da coleção que tínhamos feito da almofada e da necessaire. Eu já tinha um vídeo aqui no canal com a almofada de praia e com a respectiva necessaire. Hoje vamos fazer então a mala de praia. Para isso vamos precisar de alça de 3 cm. Podem fazer maior se quiserem. 75 centímetros, eu cortei um bocadinho maior, 2 vezes. E vão precisar de 4 centímetros por 75. Eu risquei, não sei se conseguem ver, risquei o meio aqui. Vou pôr uma fitinha dupla face e vou fazer um viés. Isto é uma decoração da alça, portanto é opcional. A primeira coisa que eu vou fazer para não me esquecer é selar aqui a minha alça, que isto é de algodão e desfia muito. Vou fazer aqui dos dois lados. Bem, isto é uma parte que não se podem esquecer de fazer. Esta já está. Vamos agarrar então aqui numa das tirinhas de 75 por 4 centímetros. Vamos passar uma dupla face no meio. Eu estou a usar tecido plastificado, daí você precisa dupla face. Se vocês quiserem usar tecido de algodão, basta irem ao ferro e encontrarem o meio e fazerem um tipo um viés. Portanto, é só dobrar a direita e a esquerda para encontrar aqui o centro. Passam no ferro e decoram a alça. Se não quiserem usar, usem só a alça. Eu acho um pormenor engraçado, portanto, vou usar. Portanto, vou encontrar aqui o meu meio. Tentem pôr o mais direitinho possível para ela ficar com as mesmas medidas. Se não encontrarmos o centro, vai ficar a alça mais larga de um lado do que do outro. Já fiz a primeira, está bem? Não sei se conseguem ver. E agora vamos fazer a mesma coisa na outra alça. Com as duas alças prontas, está bem? Eu vou centralizar. Se vocês precisarem, podem pôr uma fita dupla face aqui. Vou centralizar a minha fitinha que eu acabei de fazer em cima da minha fita de algodão para fazer um pormenor na alça, está bem? Portanto, estou a cozer com linha poliamida. Vou só enfiar a máquina que não está. A minha máquina é uma A6F, portanto pode levar esta linha em cima e em baixo. Se vocês tiverem a fazer isto na doméstica, têm que usar, para além do calcador de Teflon, têm que usar na bobina, não podem usar esta linha. Se ela rebenta, podem estragar a vossa máquina. Então, já tenho as minhas duas alças prontas. Estou a cozer com linha poliamida 60 e
e uma agulha 14, pera, 16, com a nossa 100 em Portugal, e vou centralizar aqui o meu tecido na minha alça e vou prespontar no ponto 4 de um lado e do outro. Esqueçam do retrocesso no início e no fim. Quem quiser fazer como eu e ir centralizando, é só passar a costura. Quem quiser pode pôr uma fitinha dupla face aqui no centro. Pronto, já passei de um lado e do outro, vou fazer a mesma coisa na outra alça também. Queimar aqui os remates. Já está, os dois lados cosidos e as nossas alças estão prontas e vamos reservar. Agora vou-vos dar as medidas. Estas partes não são precisas agora. Da nossa parte de cima da nossa bolsa, ela tem 50 centímetros por 12 e cortei duas vezes no tecido que eu vou chamar principal, portanto é o que tem desenhos, e marquei aqui um risquinho com meio centímetro. O que é que nós vamos fazer? Portanto, a estas duas vezes vamos adicionar aqui nosso plástico cristal, que também cortei duas vezes, com 50 centímetros, e 50 centímetros é a largura da nossa bolsa e a altura 40. Então o que é que eu vou fazer? Vou, neste plástico cristal, marcar uma linha de 4 centímetros, portanto, de cima para baixo marco 4 centímetros, vou marcar o centro e vou marcar nessa linha do centro para a esquerda 8 centímetros e 8 centímetros para a direita. Desse risquinho vou colocar a alça. Eu já vos vou marcar na minha mesa e já volto para vos mostrar. Só assim um centímetrozinho a passar a linha e vamos em cima da linha dar aqui um pesponto. De um lado e do outro, tá bem? Vamos agarrar na nossa faixa de 12 centímetros por 50, no lado em que não marcamos o meio centímetro, vamos encostar aqui ao risco, tá bem? E vamos à máquina passar, se vocês quiserem pôr uma molinha, atenção, para pôr mesmo à beirinha. Vamos passar uma costura ao longo desta faixa. Mais ou menos a largura do calcador. O meu calcador não é muito grande.
Deixa-me apanhar uma fita para vos dizer mais ou menos a quanto é que eu estou a cozer. Meio centímetro. Remato no início e no fim. Vamos ajeitando a fitinha. Para a máquina não fazer atrito, vão puxando aqui o plástico. Já me caiu tudo, não faz mal. Vão levantando assim o plástico um bocadinho para ajudar a máquina. O que é que vamos fazer? Vamos virar para o nosso direito e passar uma costura de pesponto aqui em cima. Se vocês preferirem não passar já, podem, quando fizermos este lado, tá bem? Passarmos só uma costura. Viramos e passamos só uma costura. Eu costumo passar duas, não tem problema, ok? Isto tem que ficar mesmo esticadinho. Ou então, se vocês quiserem, em vez de marcarem a faixa de 5 centímetros, esta altura, marcam de 4, para terem mais à vontade e sobrar mais aqui, não tem problema. O que é que nós vamos fazer? Portanto, eu agora vou passar aqui um pesponto. Depois vou dobrar esta faixinha aqui de meio centímetro. Peço desculpa. E vou passar um pesponto todo em cima. Vou dobrar e vou cozer. Imaginem que já tem aqui o pesponto. Vou cozer por este lado, porque vejo onde é que está esta costura. Vou-me seguindo pela costura e vou aplicando aqui. No meu caso, estou a cozer com plástico. Se não quiserem fazer a dobra do meio centímetro, também tenham em atenção, porque isto não desfia, ok? É plástico. Isto é tecido de algodão plastificado, ok? Como não desfia, tem o corte, é só fazer assim e passar uma costura. Portanto, se deixarmos aqui a medida dos 5 centímetros e estivermos a trabalhar com algodão, temos que cortar isto um bocadinho maior. Se deixarmos só 4 centímetros, cozemos com meio centímetro, viramos, rebatemos, fazemos uma bainhazinha aqui de meio centímetro, viramos e cozemos. Eu, como fiz aqui de 5 centímetros, esqueci-me de fazer, vocês podiam estar a trabalhar com algodão, fiz uma costura de meio centímetro, vou virar e vou rebater esta costura com 1.4, está bem? Então, já está tudo pespontado. Eu vou passar aqui um bocadinho de álcool num paninho, só para tirar aqui a marquita que ela tem aqui. Já não me faz falta. Está limpa. Agora, se vocês estiverem a trabalhar com algodão e precisarem de fazer a bainha que eu deixei aqui marcada, não se esqueçam de fazer a altura só de 4 centímetros. O que é que vocês vão fazer nesta altura? Vão fazer a bainha, está bem? Dobrar o meio centímetro para dentro e passar um pesponto com a máquina no ponto 4. Depois de passarem este pesponto todo, viram. Vamos trabalhar do avesso.
vamos agarrar no pesponto e vamos coincidir a costura em cima desta e vamos passar outro pesponto aqui em cima, tá bem? No meu caso, eu marquei 5 porque estou a trabalhar com plástico e não preciso fazer remate, e então vou só aplicar aqui, guiar-me pela costura e vou só fazer o pesponto. Atenção às alças para não costurarem por cima da alça, ela não está dobrada. Vamos ajeitando, está bem? E pronto, ela fica com duas costurinhas aqui na parte da frente e a nossa alça ainda está solta. O que é que vamos fazer? Vamos puxar a alça aqui direitinha para cima, bem, pôr aqui uma molinha, fazer a mesma coisa deste lado e vamos passar um pesponto aqui em cima do ponto que já tínhamos feito na alça, de um lado e do outro. Se quiserem fazer um retângulo, podem fazer. Eu costumo só fazer de um lado e do outro, e de um lado e do outro. Não se viu? Um lado e outro, e aqui de um lado e do outro. Mantenho o ponto 4 na mesma. Eu não coso nem desde muito cá embaixo, tá bem? Dou só um pesponto aqui, nem venho até cá acima, ok? Até porque vocês podem fazer antes de cozer a alça, ainda vou dar aqui um pespontozinho na beiradinha da minha bolsa, que gosto mais de ver. Pronto, um lado da mala está pronto, vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Se vocês quiserem fazer uma aplicação, antes de fazer a aplicação da alça, espontar, eu não fiz agora ainda a minha alça, espontam primeiro aqui em cima. Mesmo à beirinha, tá bem? E agora é que puxam a alça para cima e fazem estas costuras que eu estava a falar, tá bem? A minha etiqueta é lateral e eu vou pô-la aqui na alça, tá bem? Se vocês tiverem daquelas centrais, podemos pôr, podemos centralizar aqui e pôr aqui no centro a nossa etiqueta.
É uma coisa que não se devem esquecer e eu esqueço-me sempre. Então, vou tirar aqui os excessos de linha. Queimar as pontinhas, está bem? Fazemos a mesma coisa dos dois lados. Agora, vamos colocar direito com direito. Centralizar aqui em cima a nossa bolsa. E vamos passar uma costura toda à volta. Na beirinha do plástico, está bem? Não podemos pôr molas, porque as molas têm aquela ranhurazinha que vai marcar o plástico, mas como ele é plástico cristal, ele cola um ao outro e não é difícil de centralizar. Se vocês precisarem de pôr as molinhas, ou metem muito à beirinha, ou podem pôr um alfinete à beirinha, mas mesmo muito à beirinha, está bem? Para não marcar mesmo nada ao nosso trabalho. Eu vou cozer esta lateral. Aqui na parte de cima, se tiverem a usar tecido ou plástico como eu, podem usar aqui uma molinha, não tem problema, que este plástico não marca. Vou centralizar por aqui outra. E cozi mesmo à beirinha. Fazer a mesma coisa deste lado. Vou cozer o fundo. Vou refilar tudo o que esteja a mais. Queimar as minhas pontas, selar tudo direitinho. E agora vou fazer caixinhas de leite de
centímetros, 5 por 5. Vou marcar com uma caneta de feltro para vocês verem. Bem. Então, vou fazer do meu plástico, não vou fazer da costura, tá bem? Vou fazer do plástico. Se vocês quiserem fazer antes, também podem fazer 5 por 5. Podem já trazer recortado antes de vir iniciar a peça, que é mais simples. Eu vou cortar. Se quiserem fazer antes, até é melhor, porque ficam já estas costuras direitinhas e rematadas. Eu vou passar aqui um bocadinho de álcool para tirar a caneta. Vou passar o meu viés, que são tirinhas do mesmo tecido. Que medem 40 centímetros por 4. E o que é que nós vamos fazer? Exatamente a mesma coisa que fizemos há bocadinho, ok? Passar a fita dupla face no centro. Se vocês estiverem a trabalhar com tecido, vão a ferro e façam o vosso viés, tá bem? Vamos dobrar até o risquinho que eu fiz no meio. O que é que vamos fazer agora? Se vocês quiserem pôr fita de viés, peço desculpa, dupla face e aplicar aqui. Se tiverem a trabalhar com tecido, têm que dobrar aqui a ponta no início para esconder, tá bem? E depois dobrar o vosso viés. Este não precisa, tá bem? Vou centralizar aqui a minha lateral com o meu centro. Vou pôr umas molinhas. Se calhar até vou dobrar o meu aqui. Deixa lá ver como é que fica. Fica mais bonito. Eu quero evitar fazer a costura no viés de um lado, revirar e rebater, para não estar a fragilizar o plástico cristal, tá bem? Tudo isto depende um bocadinho dos tecidos que vocês tiverem a utilizar. Se em vez de plástico cristal tiverem a usar uma ganga, já não precisam de ter este cuidado e podem aplicar o viés como estão habituadas, está bem? Aqui no plástico é que não convém passar muitas costuras. Quanto mais passar, mais frágil fica o plástico. As tirinhas estão um bocadinho grandes, mas eu gosto que sobre. Aqui embaixo não precisam de fazer remate nenhum, porque depois vamos fazer a caixinha do leite e esconde. Retrocesso no início e no fim.
como o plástico é transparente, nós vamos, à medida que vamos cozendo, vamos vendo se estamos a cozer e se estamos a apanhar a parte de baixo direitinha. Vamos tirar aqui o excesso, guiando-nos pela nossa caixinha de leite, e vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá bem? Vou dar aqui as minhas linhas. Então, se vocês estiverem a trabalhar, por exemplo, com silicone, não precisam de fazer este viés. Eu também não precisava, porque o meu também não desvia, podia fazer, tinha que o fazer, era mais, cortar a fita mais pequenina, tá bem? Para fazer um viés mais delicado e não ficar ali um remate tão grande nas bordas. Portanto, ela fica com 2 cm, bastava cortar uma tirinha de 2 cm do nosso material e cozer aqui na bordinha. Portanto, vamos fazer a mesma coisa, centralizar, esconder aqui os nossos início do viés. Vamos fazer a mesma coisa no fundo.
Não se esqueçam do remate no início e no fim, selar as nossas costuras. Pronto, e agora a nossa caixinha de leite. Então, eu pus a etiqueta deste lado, isto vai ser a frente da minha bolsa. Então, se este lado é a frente da bolsa, eu vou inclinar o meu viés para as costas da bolsa, tá bem? Vou passar... Oi, desculpem. Vou passar uma costurinha à beirinha, primeiro. Para não fazer muito volume, a costura lateral inclinei para o lado contrário da minha costura do meu viés do fundo, está bem? Portanto, um para a direita e outro para a esquerda para não fazer muito volume. Vou fazer a mesma coisa deste lado, portanto, se inclinei para este lado, vou inclinar para este na mesma. E vamos fazer a nossa caixinha de leite. Agora vamos finalizar a nossa peça com duas tirinhas, que tem 20,5 por 4, para fazermos o viés das caixinhas de leite. E aqui sim temos de ter atenção, de um lado e do outro, de fazer uma bainhazinha de cada um dos lados, para esconder então os outros viés que aplicamos nas laterais e no fundo. Vocês estiverem a trabalhar com tecido, podem ir ao ferro e fazem a bainha aqui primeiro e depois fazem o viés. No plástico também se podia fazer a mesma coisa, mas eu gosto mais de fazer no local. Portanto, como veem, em relação à minha caixinha de leite, o meu viés é grande, tá bem? Portanto, eu vou fazer aqui uma bainhazinha, vou dobrar, vou centralizar pelo risco do meio. Vou pôr aqui uma molinha. Esqueci de cortar o excesso deste lado. Não corto mais nada.
bocadinho aqui do excesso. E vamos esconder aqui o nosso remate final. Queimar as nossas costuras. Nossa linhazinha, não queimem as costuras, por favor. Fazer a mesma coisa deste lado. Temos aqui o nosso excesso. Queimar aqui as costurinhas. Agora, este plástico pode levar aqui um bocadinho de calor para virar, ok? O meu é maleável. Os nossos cantinhos com a ajuda dos nossos dedos para fora, tá bem? E o que é que vamos fazer? Vamos pôr aqui uma molinha tic-tac ou duas se vocês quiserem. E depois, se quiserem, podem pôr aqui nas laterais também umas molinhas para aparecer aqui o viés, ok? A aulinha da bolsa que vai aqui dentro já está no canal, ok? E depois vocês têm o conjunto que eu fiz as medidas todas, também. Se quiserem usar uma mais pequenina, se quiserem usar todas, é como vocês quiserem. Eu costumo só pôr a grande lá dentro. Falta-me só pôr aqui a molinha, que eu depois meto. E está pronto o nosso projeto de verão. Espero que tenham gostado. Subscrevam e partilhem. Deem um gosto. Comentem se precisarem de alguma ajuda ou de alguma dúvida, que eu tiro. Obrigada!